Olá, pessoal, mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui com vocês no nosso espaço FP Estudos Trabalhistas. Bom, hoje eu queria aprofundar um pouquinho com vocês em uma diferenciação entre empregado e trabalhador autônomo, sob a ótica dos entregadores em moto. O momento que a gente está vivendo, de pandemia, de necessidade de afastamento social, isolamento, quarentena, tem feito com que cresça de forma avassaladora a demanda pelo serviço de entrega em domicílio. De forma natural. A partir do momento em que nós temos que ficar, tanto quanto podemos, isolados, né, em casa e tudo mais, nós temos uma oferta de serviço na modalidade delivery, nós temos supermercados, restaurantes, farmácias, fazendo suas entregas nos lares das pessoas. Então, é natural que com essa mudança de perspectiva, com essa mudança de cenário de entrega de produtos a clientes, nós tenhamos uma demanda muito grande pelo profissional que pode viabilizar essas entregas. E aí a gente tem a figura dos entregadores em moto. Muito tem sido perguntado a respeito do seguinte: olha, e se esse trabalhador sofre um acidente de moto, será que isso é considerado um acidente de trabalho? Será que por trabalhar na motocicleta, ele faz jus ao adicional de periculosidade previsto na CLT? Ele tem direito a recolhimento de fundo de garantia? Será que ele vai ter 13º salário no final do ano? E aí, gente, eu queria, antes de mais nada, dizer para vocês que é impossível que nós prestemos uma resposta genérica nesse sentido. Em direito do trabalho, nós precisamos fazer análises casuísticas. A nossa responsabilidade por oferecer respostas aos casos concretos, ela está totalmente ligada a uma necessidade de se analisar cada caso concreto, obviamente. Então, nós precisamos conhecer muito bem o ordenamento jurídico, as discussões jurídicas, as normas, para que a gente possa ter um arcabouço suficiente para interpretar e aplicar essas normas ao caso de uma pessoa, a um caso concreto. Então, nós não temos como ter uma resposta genérica para isso. Vai depender de como esse trabalho se estabelece na realidade. Faticamente, como que esse trabalho se dá? Pessoal, eu vou tentar explicar rapidamente aqui. É óbvio que esse assunto merece aprofundamento, né? Em sala de aula nós ficamos várias aulas estudando sobre isso. Eu vou tentar ser muito breve. Para que nós tenhamos um vínculo de emprego regido pela CLT, nós precisamos ter alguns requisitos que a própria CLT elenca. Então, esses requisitos eles são a pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica. Além disso, nós precisamos ter o risco do negócio, o risco da atividade econômica recaindo exclusivamente sobre a figura do empregador. Ou seja, para que nós tenhamos a figura de um empregado, nós não podemos ter o risco partilhado com ele. Esses são os requisitos básicos, né, que vão ser somados a outras características, como, por exemplo, obviamente, o objeto da atividade ser um objeto lícito. Ok. Por um outro lado, nós temos o trabalho autônomo. E o trabalho autônomo, pessoal, o trabalhador autônomo não é regido pela CLT. Não há a figura do empregador. E a própria CLT rechaça o regramento das suas normas em benefício do trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo, ele não vai receber a perspectiva financeira da figura do empregador. Ele recebe o pagamento do seu cliente. Ele trabalha por sua conta e risco. Ele não é subordinado à figura de um empregador. Não há uma subordinação jurídica. Ele cria a sua norma, o seu padrão, a sua forma de trabalhar. E isso faz com que o trabalho autônomo seja diferente do vínculo de emprego. Quem remunera, quem paga pelo serviço do trabalhador autônomo é o seu cliente.
Então, o trabalhador autônomo, ele pode pactuar quanto ele vai cobrar, como vai ser o serviço que ele vai desempenhar, ele não será subordinado juridicamente ao seu cliente, então, e ele vai assumir os riscos do negócio. Ele trabalha, ele recebe pelo que ele trabalha como ele quer, da forma como ele quer, desenvolvendo aquele seu serviço de forma rotineira. Esse é o trabalhador autônomo e, de acordo com a própria CLT, desde a reforma trabalhista, nós temos um dispositivo que expressamente afasta toda e qualquer proteção seletista à figura do trabalhador autônomo. Tá, pessoal? Então, em um caso concreto, vocês vão precisar verificar se a figura do entregador em moto, se ele exerce aquela função, se ele foi contratado na figura dele como pessoa física, pelas suas características, seus predicados pessoais, se ele recebe um salário, se há uma habitualidade na prestação do serviço, se ele presta uma subordinação jurídica a alguém e se o risco do negócio, da atividade econômica é desse alguém. Se esses elementos se perfizerem, no caso concreto, há uma grande chance de nós termos aí um vínculo de emprego, independente se há ou se não há uma carteira de trabalho assinado, tá, gente? Nós precisamos ter em mente que o direito do trabalho também se rege por princípios, se rege por interpretações jurisprudenciais. O nosso ordenamento jurídico não é composto apenas pela letra da lei. Então, nós temos um princípio aqui, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma, que diz para nós que deve imperar, deve prevalecer aquilo que de fato acontece. É óbvio, eu sempre digo isso, não é apertar um botão e as coisas acontecem. Muitas vezes há litígios, muitas vezes as coisas precisam ser judicializadas, discutidas, para que a gente possa chegar a esse resguardo ao trabalhador, tá? Mas de fato que pelo que nós temos em tese, essa é a figura do trabalhador, que é diferente do trabalhador empregado, que é totalmente diferente do trabalhador autônomo. Tá? O trabalhador autônomo, ele não tem vínculo de subordinação com aquela figura para quem ele presta o serviço. O serviço é prestado de acordo com a sua vontade, por sua conta e risco. A habitualidade é traçada por ele próprio. Então, aí a gente tem essas linhas diferenciadoras que fazem com que a gente possa analisar de forma um pouquinho melhor, claro que eu estou resumindo, um caso concreto, tá? Então, em relação a um entregador de moto, nós temos muitos deles que estão prestando trabalho autônomo a vários clientes, tá, gente? Esse é um ponto. Essas figuras não estão abarcadas pela CLT e não estão abarcadas pelos efeitos legais que recaem sobre a figura de um empregado. Porém, nós temos muitos entregadores em moto nesse momento que são efetivamente empregados de um supermercado, de um estabelecimento, e aí se faz um vínculo de emprego, sendo feito o vínculo de emprego, tudo aquilo que resguarda um empregado no Brasil recairá em favor do entregador em moto na figura de empregado. Tá bom, gente? Não sei se consegui ser breve, é bastante complexo. E é isso aí. Vamos estudar, aprofundar. Estamos aí. Até a próxima.